sentido faz ser um mero mortal, quando na realidade todas as suas construções, tudo o que você conquista, todos os seus sonhos, que porventura venham a ser realizados, suas conquistas pessoais, seu talento, fama, sucesso, relacionamentos, filhos, patrimônio. Ora, tudo isso não vale de nada, né? Tudo isso não faz sentido diante da morte. Por que eu iria construir alguma coisa neste mundo se eu não vou durar? A ideia de legado é uma das coisas mais estúpidas, né? A ideia de legado é um dos legados da religião, né? Que sempre esteve presente na nossa sociedade, mentindo para nós. Falando que nós vamos ter outra vida. Tem os espíritas, né, que dizem que nós vamos reencarnar e vamos continuar com os nossos bens, né? Aquele que se dedicou, que aprendeu línguas, que construiu patrimônio, vai reencarnar e ter tudo de volta, né? Se for bonzinho, se for mal, vai vir numa condição miserável, né? Toda essa enganação, né? Reencarnação, que piada. Não existe reencarnação. Não existe reentrada na carne. Isso é alucinação coletiva, como qualquer forma de religiosidade ou de espiritualidade. O ser humano não compreende, né, que uma barata, um rato, não é? Um cão, um gato, não tem alma. Não tem reencarnação para esses seres, né? Não tem céu, nem inferno para animais. Ou vocês acham que o bife que vocês comem, a carne que vocês devoram, né? O cadáver vai reencarnar em outro lugar? A alma que habitava um boi que você come no seu churrasco vai reencarnar em algum lugar? Ninguém acredita nisso, né? Se acreditasse, não mataria os animais para se alimentar deles. Então o mundo natural é assim, né? A carne é feita para alimentar a carne. E só. Por que com o ser humano seria diferente? Não é? Não é mesmo? Por que com o ser humano? Por que com a gente seria diferente? Nós somos feitos de carne. Não existia Deus algum. Como eu costumo dizer, né? Já me perguntaram se eu era ateu, né? Pessoas que não me conhecem. A minha resposta é a seguinte, né? Até os pombos o são. Por que eu não deveria ser, né? No mundo natural não existe Deus, só existe carnificina. A carne é o maior bem do mundo natural. E do mundo humano também, né? As pessoas adoram se alimentar de coisas vivas. Mesmo os vegetarianos se alimentam de vegetais, que são vida. Vegetal reencarna? Olha, próxima vez que você comer um alface, tá vivo, hein? Próxima vez que você comer um churrasco, olha, poderia ser você, né? Um churrasco. Nós fazemos parte da cadeia alimentar. Mas nós estamos no topo, né? Nós só matamos agora outros animais. Os animais não nos matam mais, né? Nós nos escondemos nas cidades. Acabamos com as florestas, né? Mas se você deixar um ser humano dentro de uma floresta primitiva,
não sobrevive muito tempo. Sem armas, né? Sem tecnologia, sem avanços. Deus não existe no mundo natural. Entra dentro de uma floresta com onça, com tigre, com leão, com crocodilo, com cobra, né? Sem armas, sem tecnologia, sem remédios, para você ver o que vai acontecer com você. As pessoas costumam dizer, né, as pessoas que acreditam em Deus, esses alienados mentais, né, já esqueceram todo o passado da humanidade, sofrimento, escravidão, onde o indivíduo morria por causa de uma dor de dente, por causa de uma inflamação, por causa de uma simples gripe, né? Morria-se por gripe, pandemia, né? A peste negra, né, na Idade Média matou boa parte da população europeia. Coisa de 1/3 da população morreu igual moscas pelas ruas. Falta de higiene, falta de tecnologia, como eu falei, médica, né? Falta de conhecimento, religião dominando, o ser humano morrendo igual mosca. Se temos alguma melhoria hoje, foi por causa da ciência. Hoje ninguém morre mais de gripe, né? Muitas doenças foram erradicadas. Ainda tem gente que é contra as vacinas. Eu não sou totalmente a favor da medicina, pelo contrário, né? Eu sou a favor do método científico. Medicina tem muito mito, muita enganação, muita mentira. Mas também tem muita coisa que funciona, né? O que é realmente comprovado. O que funciona para eventos agudos. As vacinas são algo comprovado, né? Realmente erradicaram muitas doenças. Algumas medicações são eficientes, mas o ideal é que você não precise delas, porque sempre tem as contraindicações. Sou a favor da medicina apenas para questões agudas. Questões crônicas a medicina não sabe como curar. Apenas trata, né? Muito mal às vezes. Como nos casos de câncer. São tratamentos invasivos, dolorosos, às vezes piores do que a própria doença. Quase sempre o câncer volta. Porque a ciência médica não tem tecnologia para erradicar doenças crônicas, apenas doenças agudas. Então, né, esse mundo é muito sofrimento. Como eu falei, os idiotas que acreditam em Deus, que acreditam em proteção divina, já se esqueceram, né, do que é o mundo natural, do que é o mundo sem o conhecimento técnico do homem, sem a racionalidade. E alguns imbecis ainda dizem que foi Deus que deu a inteligência ao homem para criar, por exemplo, a medicina, né? E antes da medicina? A medicina é recente, tem pouco mais de 400 anos aí, 4 séculos, né? Porque antes a religião dominava, não permitia o conhecimento científico. Achava que doenças vinham de demônios. Achavam que doenças vinham do diabo. Uma febre, uma epilepsia, uma esquizofrenia, pessoas que viam coisas, pessoas que se debatiam, pessoas que supostamente estavam endemoniadas. Tudo doença mental, tudo tratável com remedinho, né? Com antidepressivo e outras medicações. E aí, o assunto aqui hoje é esse, né? Não vale a pena viver, cara. Não vale a pena. Só vale a pena sobreviver. Não vale a pena investir em nada nesse mundo aqui. Essa que é a realidade. O nosso canal fala da realidade. Eu não tô aqui para mentir para você, sinto muito. Será que você já não se cansou disso? Talvez sim, né? Talvez por isso você esteja aqui conosco. Você se cansou de tanta mentira, né? Se cansou de tanta gente te fazendo de idiota ou querendo te fazer de idiota. Medicina, como eu falei, parte da medicina, né? Boa parte, né? Religião, pastores, padres, líderes espirituais diversos, né? Curandeiros, macumbeiros, feiticeiros, homens de branco, né? Papa. Todo mundo querendo te fazer de idiota.
principalmente para arrancar o seu dinheiro. É o que eu digo, né? Se não tem ninguém para falar isso, eu tô aqui para falar. Nós, do canal Pare para Pensar, estamos aqui para falar isso para você. Aprenda a sobreviver, a se desapegar desse mundo aqui. Esse mundo não te pertence. O mundo físico está com os dias contados. O fim do mundo é o dia da sua morte. Todo esse mundo, toda essa construção, todas essas mentiras, ilusões, fantasias, tudo está dentro da sua mente. Tá só aqui dentro da sua mente. Em mais lugar nenhum, né? O mundo está aqui. As galáxias estão aqui. Se é que existem, né? Porque você tem que acreditar no que te dizem. O universo vai acabar no dia que você morrer. E você não sabe a hora, né? Ninguém sabe. As pessoas acham que a morte está no futuro. A morte não está no futuro. O que está no futuro é apenas a ocorrência da morte, né? A ocorrência final. O dia. O grande dia da sua vida, né? Onde você não vai precisar se preocupar, né? Com nada. Você vai ficar deitado e as pessoas vão até te carregar, né? Para sua última morada, seu terreninho na paz e na tranquilidade, só seu, onde você não vai nem precisar pagar IPTU. Os vizinhos são muito tranquilos, a vizinhança é muito tranquila, né? Só os passarinhos cantando, o vento batendo nas árvores e você comendo grama pela raiz. Vai ser o seu dia mais importante, todos vão estar lá, né? Seus amigos e seus inimigos vão fazer questão de estar lá para ver a sua decadência final, né? Porque vida é um processo de morte, então o que está no futuro é a ocorrência da morte. Nós estamos morrendo todos os dias. Então ser mortal não faz sentido. Por isso somos niilistas. Ora, se eu fosse imortal, ora, se eu não sentisse dor, ora, se eu não sofresse por aqueles que morrem, aqueles aos quais eu me apego, e morrem, né? Crianças, pessoas de todas as idades, né? Para morrer basta estar vivo. E aí, sendo imortal e não tendo que se preocupar com a mortalidade alheia, você não precisaria estar preocupado em perder nada. Aí sim você teria as coisas. Aí sim valeria a pena conquistar algo, né? Conquistar o quê se você vai morrer? Deixar legado para filhos, para herdeiros? Isso é ridículo. Não vale a pena construir nada que não vai ser seu. Construir para os outros? Não aguento, né? Não faz sentido, cara. Investir nem em você mesmo. A única coisa que vale a pena, né? Se você for investir em algo, é investir no seu conhecimento para a sua sobrevivência. Investir em algo que vai te dar um retorno financeiro para você sobreviver, suficiente para você sobreviver. Não adianta fazer planos por aqui. Não adianta se apegar a nada, a bens materiais, a pessoas, a filho, a pet, a marido, a mulher, a papai, a mamãe, tá tudo condenado. Será que você ainda não percebeu? Para todos, né? Não adianta, tem gente que fala aqui, né, que é bom ser rico, que só rico vive bem. Porra nenhuma, tá cheio de rico se matando, se suicidando, se churrascando por aí. Nós temos vários exemplos na história, né? Antiga e recente. Gente famosa, gente com voz iluminada, abençoada, cantores gospel. Muita gente aí que se não morreu se matou. Multimilionários, como esses que estão aí agora, né? Lutando nas guerras. Governantes poderosos, querendo território. Para quê? Se daqui a pouco vão morrer.
Então, né, é tudo ilusão. Como eu disse, a imortalidade, né, faria a vida valer a pena, sim. Muitas pessoas veem o lado ruim, né? Ah, viver para sempre seria um tédio. Claro que não. Só seria ruim se você fosse imortal com a possibilidade de morrer, né? Ou seja, de acidente ou de alguma doença. Aí não faria sentido da mesma maneira, né? Valeria a pena ser imortal sendo pleno de poderes, né? Poderíamos aprender quantas línguas quiséssemos, poderíamos saltar de avião sem paraquedas, ia ser divertido. Todo mundo que faz isso se arrisca, né? De vez em quando morre. Poderíamos dirigir carros em alta velocidade se quiséssemos. Não haveria essa preocupação com o outro. Não haveria nem sequer motivo para ter religião, né? Para esperar salvação num futuro, depois da morte, né? Porque a morte não existiria. Imagina um mundo onde a morte foi, assim como algumas doenças, erradicada, né? Claro que o ser humano imortal, ele não poderia, né? Ou ele não poderia se procriar, né? Procriar. Ele não poderia se reproduzir. Ele não poderia procriar como nós procriamos. Mas sim procriar em épocas específicas, né? Para que houvesse menos pessoas no mundo, comunidades pequenas, de imortais. E você sendo imortal, não teria por que você querer coagir o outro, impor sofrimento ao outro, que também é imortal, que não sofre, né? Como um imortal poderia impor sofrimento a outro imortal, se ambos não sofrem e não podem ser mortos? Ia ter que haver um consenso, né? Ia ter que haver um entendimento. E aqueles que não colaborassem, né, com essa sociedade de mortais, talvez tivessem que ser exilados, aprisionados, ou talvez se arrumasse alguma maneira de exterminá-los, né? É um tema complexo, mas de qualquer forma, essa ideia que eu deixo aqui, né? O que acaba com o sentido dessa existência é a morte. A morte não é libertação de nada, porque para você ser liberto de alguma coisa, você tem que estar vivo. A liberdade é uma experiência. A morte não traz paz para ninguém, porque a paz também é uma experiência. E na morte não é experiência. Então, quem morre não está em paz, quem morre não é liberto, não se liberta de nada, apenas deixa de existir, deixa de pensar, deixa de experimentar, qualquer coisa, né? Então a morte é um nada, é um vazio. Não posso nem dizer que seja uma escuridão, né? Porque para você perceber a escuridão também você tem que estar vivo. Você tem que ter a referência da luz, tem que ter a experiência da luz para você compreender a escuridão. Estar morto não é estar na escuridão. Estar morto é estar no vazio absoluto, na inexistência. É estar em lugar nenhum, é ser um nada. Por isso, né, muitas pessoas não entendem que nós, ainda que nihilistas, misantropos, racionalistas, ateus, nós que odiamos a vida, porque vida é ilusão, nós somos contra a ideia da morte. Contra a ideia da autoimposição da morte, né, do auto-churrascamento. Por quê? Nós temos instinto de autopreservação e a nossa racionalidade nos diz que depois da morte não existe nada. Então é melhor sobreviver do que ser um nada, né? É melhor experimentar alguma coisa do que coisa alguma. E queria falar aqui um pouco sobre isso hoje, para deixar essa ideia, né, para os livres pensadores do nosso canal, para os racionalistas, para os nihilistas, os que não têm mais esperança, porque esperança é coisa para imbecis. Diante do túmulo não há esperança. Vida é um processo de morte. Nós estamos definhando e morrendo aos poucos.
Acostume-se com essa ideia e sobreviva dentro desta condição. Que a morte acaba com tudo. A morte é o fim do mundo. O fim do seu mundo, da sua percepção de mundo. Não há como evidenciar mundo depois da morte. Eu sou Ralph Gomes. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.